Saudações, eu sou o William Moraes e eu vou fazer esse vídeo mais perto do celular, porque eu escutei um vídeo meu no celular e o áudio não ficou bom. Fica bom no meu computador, mas no meu computador eu tenho uma caixa potente. Por isso eu recomendo escutar em fone, porque em fone eu escutei o áudio bom. Tem a ver com cada aparelho, né? Fica a dica aí para vocês escutarem melhor, porque eu ainda não tenho microfone, essas coisas assim. Tenho que ir investindo aos poucos e eu nem sei usar, para ser sincero. E por falar nisso, eu resolvi não fazer live nesta quarta-feira. Eu disse que ia fazer mais uma para testar alguma coisa, porque eu descobri que eu posso testar offline. Ou seja, eu marco lá como privado, então as pessoas não vão assistir a transmissão. Só para ver se eu melhoro a imagem, pelo menos, porque da outra vez eu esqueci de ligar o LED, por exemplo, e ver se tem a ver com a internet mesmo, ou se foi alguma coisa à parte por causa de alguma eventualidade. E eu não tive tempo de testar, porque teve feriado, né? E eu descansei. Não, tem feriado, a gente treina mais. Eu levei o meu pessoal para a Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte e nós treinamos até com fogo. Eu cheguei a publicar um videozinho no Instagram, vou colocar aqui, são poucos segundos. Isso são trechos de quase meia hora de treino com fogo e treinamos a tarde toda. Inclusive, fui visto lá por uma das inscritas no meu canal. Eu estava andando com a Marina, a gente tinha feito uma pausa para lanche e ela falou, William. E aí eu olhei, falei, o quê? Oh, meu Deus, quem eu? Sou eu mesmo. E ela falou, sou inscrita no seu canal, vejo seus vídeos, e acho que era Cláudia o nome dela. Tenho quase certeza, me desculpa se eu esqueci, mas eu tenho quase certeza que é assim. E aqui no bairro, umas 3 pessoas já me cumprimentaram falando que me assistem. Que coisa, não? Estranho, porque eu ainda tenho a impressão de que eu estou falando para pessoas tão distantes. E tem pessoas ao meu redor também. Enfim, é mais uma coisa daquelas que sair do anonimato, ou pelo menos indo para uma certa exposição maior, acaba gerando situações assim. E me desculpem se eu demoro para reagir, porque ainda é uma novidade para mim, assim, eu nunca sei se eu abraço a pessoa, se eu cumprimento, se eu dou um oi, sabe? É sempre é estranho, mas algumas pessoas chegam e falam, eu vim aqui só para te dar um abraço, descobrem que eu vou estar em algum evento, né, e vão lá e falam, eu vim aqui te dar um abraço. E aí fica mais fácil de eu saber como agir no caso. Mesmo assim, ainda sou pego de surpresa, porque eu tô focado ali num tipo de trabalho, né, às vezes até interpretando, né, um pirata, com roupa realmente de pirata, e a pessoa me desarma. Enfim, acontece. Hoje vai ser um vídeo de perguntas e respostas e eu vou começar de uma vez com algumas que eu selecionei aqui. Tem uma que eu quase ia comentar, mas acho que eu vou deixar para uma próxima porque eu vou ter muito a dizer sobre ela. Então vou começar com o David Oliveira Filho, disse: bacana essa sua interação conosco, não perco nenhum dos seus vídeos, interessante os seus relatos e elevado esta forma de você tratar os seres que você encontra. Considero um grande exemplo para nós e esforço para um dia eu também ter essa maturidade. A minha última projeção extracorpórea foi no dia 17 de julho e de lá para cá tive somente pequenos fragmentos aparentemente lúcidos durante alguns sonhos. Continuo fazendo as técnicas, mas não passo de um leve estado vibracional. Continue, isso vai ser bom para você de qualquer forma. A saída do corpo é mais uma coisa, mas acaba ajudando numa limpeza energética, né? Da última vez, eu contei para minha esposa e ela demonstrou temor a respeito e criticou muito.
Acho que talvez eu esteja me autocondenando, ou está correndo algo mais que eu não esteja compreendendo. Se puder comentar algo a respeito, eu agradeço. Gratidão, abraço amigo. Então, David Oliveira, filho, essa pergunta, de tudo que você falou, eu acho que eu vou focar aqui na parte mais difícil que eu vi aqui, que é assim uma coisa até difícil de eu comentar, mas que eu acho importante, que é essa questão de ela ter criticado e ter tido algum temor a respeito. Por quê? Porque quem trilha esse caminho, acredito que é bom ter em mente que é um caminho que está numa neblina de medo. O desconhecido, ele gera medo e tem gente que não consegue lidar, simples assim. E é preciso respeitar. Se quer ajudar a pessoa e se a ama, você vai querer ajudar, com certeza. Mas o querer ajudar é também querer que a pessoa não tenha medo, porque isso é algo que a prejudica. Você provavelmente quer que ela também se situe melhor nessa vida, e se situar em algo que é maior, é preciso considerar algo que é maior. Porém, é aquilo que eu falei, algumas pessoas não conseguem lidar. Como ajudá-las? Talvez esclarecendo algumas coisas. Para isso, você precisa focar no que você já tem uma boa consideração de ser como é, ou seja, alguma coisa que já não é novidade para você e que você pode falar com mais propriedade e talvez até escolher uns temas mais simples, graduais, de forma a desmistificar a coisa. Agora, para quem quer uma companhia nesse caminhar, nesse labirinto tão importante de ser trilhado, acho que vale lembrar que cada pessoa é uma pessoa. O seu labirinto não vai ser o labirinto dela. Tá? Então, aceitar que a jornada espiritual é um caminhar solitário pode ser um princípio. E digo solitário entre aspas, porque no fim das contas estamos sendo guiados, amparados por muitos seres que no geral a gente não enxerga. Eu digo no sentido de quem está aqui com a gente. Porque, como eu já disse, mesmo que a pessoa embarque com você nessa, o caminho dela é dela. Tá, mas eu queria falar dos desafios que eu encaro além daqui, com os quais eu me deparo além daqui, assim como eu falo dos desafios que eu encaro aqui. Afinal de contas, essa conversa acaba ajudando outros. Relacionamentos, eles são muito para isso também. O amparo, ter alguém sempre para te amparar e você amparar também. E os dois juntos sempre puxando um e o outro para cima. Ou pelo menos deveria ser assim. E aí, quando um critica o outro, complica um pouco porque parece que a pessoa está querendo te puxar para baixo. Pode parecer, mas não é a intenção dela provavelmente, porque sim, no geral, a pessoa só quer te ajudar e fala, olha, você está entrando num terreno muito, muito difícil de lidar, no qual, inclusive, você pode se perder, né? É um labirinto. Mas é complicado porque tudo que você queria, às vezes, era um encorajamento, porque é importante para você. Então, novamente, acho que pode haver um convite aí para a pessoa talvez considerar a possibilidade de considerar uma investigação desse além daqui, perguntando para ela se não seria melhor para ela e confiar que ela vai dar a melhor resposta, porque no fim das contas pode ser melhor sim. Afinal de contas, se algumas pessoas focarem ou aumentarem as suas percepções para além daqui, ou tentar aumentar, pode ser que elas deixem de fazer o que elas vieram fazer aqui. E isso acaba sendo pior para a pessoa, porque algumas pessoas podem se assustar a tal ponto que perdem a naturalidade de agir aqui. Um exemplo simples é aquilo que eu falei no vídeo anterior, ou alguns vídeos atrás, sobre sempre ter alguém olhando a gente. Algumas pessoas não vão conseguir lidar com isso. Como agir naturalmente sabendo que temos espectadores? Não é todo mundo que consegue lidar com isso. Então, talvez, melhor do que trabalhar a dependência da validação do outro, da nossa jornada ou de algum aspecto da nossa vida,
Acho que muito mais vale se firmar em você mesmo, sem, é claro, se fechar para o outro. Não, é separar em setores, como você vai trabalhar num trabalho que a pessoa não tem interesse, simplesmente, e você volta e não precisa, ou né, não pode, não tem como falar sobre isso no relacionamento. O resultado, porém, é que você pode mudar mais do que a outra pessoa se você se lança numa investigação tão profunda assim. Pode acontecer. É até provável que aconteça. E muda mais do que a pessoa que aceitou ficar estagnada numa certa zona de conforto ou pseudo-conforto, mas que talvez promova menos a transformação nela. E aí, como seguir nesse relacionamento? Bom, vai depender do quanto a pessoa vai continuar te amando, mesmo você tendo mudado tanto, e também o quanto você vai continuar amando essa pessoa, tendo você mudado tanto. Enquanto for válido para os dois, vai ser válido para os dois. Simples assim. Mas eu tenho que reforçar isso de ser uma jornada individual, porque é muito pouco provável e comum de duas pessoas que se amam, mesmo morrendo juntas, ficarem juntas de imediato do lado de lá. Cada uma vai para um lugar específico de acordo com a sua vibração. E isso é muito único, muito pessoal. Pode ser que demorem muito a se encontrarem novamente. Entendem? Mesmo que duas pessoas morram de mãos dadas, juntinhas, no fim de uma vida, aos 90 anos, pode acontecer de elas irem para lugares diferentes. Elas têm que estar numa sintonia tão grande que as coloque no mesmo patamar, na mesma frequência, né, para irem para o mesmo lugar. Mas, no geral, há uma separação e elas são reunidas quando elas estão mais tranquilas ou quando elas venceram as barreiras individuais, né, até de onirismo mesmo, de entenderem que perderam o corpo físico e aí sim são levados para um lugar, uma colônia, um hospital, o que quer que seja, dependendo, né, da necessidade, e aí sim elas vão sendo reintegradas e talvez temporariamente, porque às vezes dali para lá os caminhos são individuais, podem permanecer juntos um tempo, elaborando algum trabalho lá, mas cada um no seu setor, às vezes, ou cada vez mais, até que elas renasçam ou, inclusive, se separem para cima, para dimensões mais acima, para fazerem uma leitura da vida que tiveram mais aprofundadamente, para criarem outras diretrizes ou objetivos da próxima vida, do que eles têm a aprender. E por isso eu estou dizendo que toda jornada é individual. Acho que união mesmo é na consciência suprema, quando todos nós voltarmos para a fonte e nos identificarmos como fonte. Abaixo disso, essa pseudo-individualização ela é necessária para cada um trazer experiências diferentes. E experiências diferentes geram resultados diferentes. E mesmo que duas pessoas concordem em muitas coisas, uma variação é uma variação. É um vetor que vai puxar para outro lugar e resultar em outro deslocamento. Mas sim, é um assunto delicado porque às vezes a missão de um é inclusive ajudar o outro nesse aspecto. E pode ser que o outro tenha resistência, mas até essa resistência tem que ser respeitada. É aquilo que eu falei. Convidar a outra pessoa a você não quer pensar nisso, escolher o terreno, né? O momento de quando pensar nisso. Porque pensar no além daqui é considerar que a gente não vai ficar aqui para sempre mesmo, que vai acabar em algum momento. E algumas pessoas ficam muito mal em pensar nisso. Preferem não gastar energia ou não sofrer toda uma vida por uma coisa que vai acontecer num momento. E existe uma razão, uma lógica bem evidente nisso e até sensata. O interessante é que isso não seja um incômodo, um flagelo, né, para a pessoa. Agora, se é um indicativo de que tem um ponto fraco ali. Porque o que acontece é que isso acontece.
perdemos pessoas e às vezes se preparar um bom tanto antes é essencial para conseguir continuar de pé depois. Deixar para fazer isso depois é um risco. São apostas, né? Cada um aposta no que acha que precisa. Só vou terminar dizendo que eu já falei aqui. Acho que se eu não tivesse começado essa jornada muito antes, lá em 1997, quando aconteceu 2018, o acidente que levou o meu amor, eu não sei se eu estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo, por exemplo. Espero ter colaborado de alguma forma, meu caro, porque é realmente um assunto muito, muito delicado. E essa é a opinião que eu tenho hoje, o que eu posso dizer hoje, dia 17 de agosto de 2022. É sempre importante deixar a data, porque ano que vem eu posso pensar diferente, semana que vem eu posso ter um insight diferente e enxergar as coisas de forma diferente. Vamos para a próxima pergunta, porque essa foi difícil. O nickname aqui, o apelido de quem fez a pergunta é Tuve Filmes. Eu não sei se é assim que pronuncia também, mas a pergunta é: William, você vê a linha entre permitir e aceitar, de certa forma, que esses espíritos se acoplem e se aproximem de nós, drenando energia para fazermos o bem, e a linha de que, no final das contas, podemos estar fazendo isso apenas para satisfazer nosso ego e dizermos para nós mesmos que somos bonzinhos? Já que fazemos isso, eu entendi sua pergunta. Vejo uma série de vertentes falando que devemos decretar esse limite para podermos seguir com a nossa expansão de consciência mais fluidamente e com mais leveza. Da mesma forma que vejo também em muitas outras correntes essa necessidade de ajudarmos e fazer a caridade, sempre. Muitas vezes me pego nesse dilema de até que ponto é o meu ego buscando validação e até que ponto só faço isso porque, se me vejo nessa situação, é porque realmente tenho para dar. Mas aí, muitas vezes me sinto esgotado e é um dilema. Obrigado. Claro, podemos estar mudando uma situação, moldando uma situação para que ela se torne aceitável para nós, minimamente, se não conseguimos mudá-las de imediato, pelo menos. Falo isso de experiência própria, porque já me peguei pensando nisso sim. Se eu não consigo um caminho definitivo de falar isso não vai acontecer mais, eu começo a procurar caminhos secundários nos quais eu posso transformar isso a meu favor, o que não é de todo ruim. Aliás, o ego, eu sempre falo aqui, sempre que posso, que não é um inimigo. Precisamos dele e é bom que nos entendamos com ele. Então essa máscara, ela acaba trabalhando a nosso favor para chegar num determinado fim. Mas aí é interessante que seja considerado como ponto de partida. Por exemplo, você pode até começar se enganando, pode até começar como uma farsa, mas e no processo isso ir se transformando em algo real. Como um filme de sessão da tarde, onde um menino finge estar apaixonado por uma menina só para conseguir, sei lá, entrar para um time de não sei o que das quantas, ou fazer parte de um certo grupo selecionado, e aí ele acaba se apaixonando, eles são totalmente diferentes, mas no fim das contas um amor nasce ali de verdade. Não sei se foi a melhor metáfora, mas a verdade é que aqui pouca coisa é verdade. Estamos interpretando o tempo inteiro, estamos justificando tudo de muitas maneiras e mesmo assim extraindo verdades dessa mentira toda. Mas eu acho extremamente válido, sim, ter consciência disso, até para fazer uma leitura dessa sensação real, porque eu acho que o que tem de real é o que nós conseguimos absorver disso. Por exemplo, eu quando vejo um ser drenando energia em mim, e eu me desvencilho dele, é para tentar ajudá-lo depois. Eu realmente quero conversar. Eu sempre tento dizer que ele merece mais. Eu passo a considerar o outro. Ele conquistou ali um direito de, talvez pela permanência, não ele, né, mas o conjunto em todos, porque é um rodízio. Mas é uma situação tão recorrente que me obriga a encará-la dessa forma, ou de uma forma diferente, que é essa: eu não consigo mudar. Mesmo assim, eu tento mudá-la. Eu tento fazer o possível para que
o melhor possível aconteça para todos os envolvidos. Seja eu, seja essa pessoa, mesmo que eu parta de um pressuposto de que, tá, eu sou alguém da luz. Porque é isso, eu acho que a gente tem que assumir um papel de iniciantes ali. Quando você entra para uma academia de artes marciais, você chega lá, você quer ser um faixa preta, mas você é um faixa branca. Às vezes você já passa a dizer de imediato, eu sou um artista marcial, quando é um caminho a ser trilhado e muito aprendizado que você não imagina que vai acontecer no processo. Então a farsa ali é como um esboço. Quer ver, por exemplo? Deixa eu ver se eu pego um papel aqui. Sei lá, porque assim, o desenho, ele me ensinou muita coisa na vida. A arte em si me ensinou muita coisa na vida. O esboço não é o resultado final. Temos que considerar que em cima de algo que não é, vai aparecer algo que passa a ser. Entendem? Por exemplo, eu vou tentar desenhar aqui, acho que pela luz eu consigo fazer um desenho e aparecer ao contrário. Não sei se esse tamanho de papel também vai ser o suficiente e se eu consigo fazer no ar. Mas, por exemplo, você quer desenhar uma mão. Eu aprendi muito novo a ver nas formas outras formas. Por exemplo, desenhar uma mão. Vou ver se eu consigo fazer aqui no ar. Deixa eu ver. Você vai fazer um quadrado, mais ou menos, né? Deu para ver aí. E um retângulo. Beleza. Daqui, você vai dividir. Eu podia ter feito mais levinho assim todos, porque no geral, o esboço é feito bem de leve. É bom que você não se firme numa coisa, é isso. Não, não tenha certezas. Faça disso um esboço. Considere, deixe ele ali. Use-o de referência. É isso aqui. Até então, formas simples de fazer. Ó. Quadrado, triângulo, beleza. Daqui, você já começa dividindo. Vou fazer bem simples mesmo. Opa, já começou. Daqui. Opa, já está aparecendo. E aí você vem arredondando. Por exemplo, eu poderia fazer até um círculo aqui, ó. Tô abaixando, né? Para ter mais referências de músculos, né? De coisinhas e tal. Aí vai dividindo aqui, por exemplo. E aí você vai determinando que esse aqui é mais aqui. Ou até para além daqui, né? Esse aqui vai ser um pouquinho menor. Esse aqui menor ainda. Esse aqui pequetitito, tirando as lasquinhas. Aqui também você vai arredondando, né, tudo mais. Então, não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos isso. E no fim das contas, o esboço ele acaba sumindo, ele não é visto. Você faz ele tão de leve, ou até de uma outra cor, né? Muita gente faz isso. Ou até algumas pessoas deixam o esboço lá, dependendo do estilo que você quer passar, porque isso também é legal, esse reconhecimento de que nem era assim no princípio, mas foi assim no fim. Não sei se vocês estão vendo aí direito, mas aqui, ó, seria se apagasse, vou até passar um pouquinho aqui para ver, se eu apagasse essas linhas aqui, ó, vocês veriam uma mão muito facilmente. Vou inverter aqui para vocês verem um pouquinho melhor. E, enfim, aí você tem aqui, né? Fazer o contrário aqui, eu tô vendo só pela sombra. Enfim, acho que deu para entender, né? É isso, o princípio não será como no fim, mas o fim precisa do princípio tanto quanto o princípio não tem razão de ser sem o fim, entenderam? Mas tá, talvez eu esteja divagando demais para além, estou filosofando aqui. Acho que o mais importante é alcançar uma serenidade, e se para isso é preciso algum argumento para o seu ego, dê esse argumento, não fique preso a ele, mas dê esse argumento, porque com essa serenidade você vai conseguir fazer uma leitura melhor de até onde você tem que ceder e até onde não, tem que se firmar e falar não. Porque às vezes ajudamos também quando negamos a ajuda. Espero ter colaborado na sua questão aí, meu querido. A próxima pergunta é da Rosângela Aparecida e ela mandou: William, tudo bem?
Você poderia nos falar por que tantos espíritos ficam aqui nesse plano? Meu Deus, são muitos! Então, Rosângela, eu já mencionei isso no primeiro vídeo de perguntas e respostas aqui no canal. É a primeira pergunta que eu respondi. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ou melhor, basta clicar no meu nomezinho, nome do canal, né? Projeções Astrais de William Moraes, debaixo do vídeo aí, do lado da fotinha redonda, né? Do avatarzinho. E você clicando ali vai para o meu canal. Eu acho que para vocês não aparecem essa tela de início, não sei. Mas provavelmente tem vídeos e playlist. E ali fica fácil de achar porque já são mais de 60 vídeos no canal. Mesmo assim, eu respondi para ela e trouxe a resposta para cá para vocês, porque acho que muita gente tem essa questão. E para facilitar também, né? Às vezes isso aqui já vai bastar. E isso aqui que eu respondi para ela é algo além do que eu já falei. Então vale a pena acrescentar, porque como eu disse, né, sempre digo a data, depois eu acabo refletindo melhor sobre as questões. Eu falo que eu já mencionei e tá. Mas no geral é a falta de preparo para esse acontecimento. Isso gera apegos. Isso gera apego. E somos treinados a nos apegarmos a essa realidade aqui. Então quando a gente vai para lá, a gente não foi preparado para desvincular daqui tão facilmente. E depois de um tempo, eles se adaptam a ficar nos planos mais baixos e ficam ainda despreparados para o que está além daquela frequência na qual estão. Ou seja, ali também acaba sendo ainda um mundo mais baixo ou menor do que algo maior para o qual também não estão preparados e se negam também a ouvirem os seres amparadores que vão lá, que estão sempre atentos a essas pessoas, mas dependem da aprovação delas. Porque elas não querem algo tão novo. No geral, temos resistência a mudar completamente a nossa existência. E imagine como é simplesmente alguém te dizer: acabou. O seu tempo lá acabou. O seu tempo de convívio com essas pessoas, a vida que você tinha lá acabou. Mas a sua vida não acabou. E algumas pessoas se revoltam mesmo com essa situação, o que dificulta ainda mais ajudá-las a transitarem para uma dimensão, frequência, camada, plano mais alto, longe dessa bagunça que é aqui. E terminei dizendo o que eu já tinha dito antes, e que revoltando elas preferem não renascer, porque isso significaria em algum momento que elas estariam encarnadas e elas sabem como é do lado de fora. Ou seja, elas não querem estar no lugar das pessoas que estão aqui, elas preferem estar uma camada acima e se mantém ali. Espero ter colaborado. Então é isso. Acho que foi a Luísa G. Magalhães. Eu anotei só o nome dela aqui. Eu acho que foi para lembrar de comentar isso. Ela acha linda a música que eu deixo no final, né? O dedilhado de violão. E eu vou deixar a música um pouquinho maior. E vou deixar o nome aqui embaixo. Acho que sempre aparece, na verdade, na descrição do vídeo. Porque é uma música do YouTube mesmo, da biblioteca do YouTube, que eu escolhi por causa de direitos autorais, né? O YouTube me permite usar. E eu vou deixar a música maior, mais completa, que eu também acho bem bonita, e vou colocar umas imagens da Nix, que algumas pessoas ficam perguntando, e a Nix, onde ela está e tudo mais. Eu vou colocar algumas imagenzinhas de eu com ela, interagindo nos momentos em que ela quer interagir. Então é isso, fiquem com um pouquinho da Nix e um pouco mais da música. Hasta!